Na África do Sul, num clima de tensão entre o governo e a guerrilha, um grupo de muçulmanos encontrou refúgio dentro de uma igreja católica, acolhidos pelo sacerdote. E este grupo guerrilheiro queria assassinar a todos, coisa que a gente está assim frequentemente sabendo de fatos assim pelo mundo afora. Então houve um tempo de diálogo. O padre procurava convencer estes guerrilheiros que não seria o caso de fazer um massacre desta maneira. Até que, algum tempo depois, as tensões chegaram ao ponto exigidas pelos guerrilheiros, quando trouxeram galões de gasolina e iriam colocar fogo em todos, em tudo, na igreja. E o padre, então, em contato com os seus confrades, com os quais ele residia, decidiu celebrar então a última missa com aquela verdadeira multidão que estava sitiada ali dentro da igreja. E realmente, numa atitude de despedida, a última coisa, a Santa Missa, iria celebrar. E numa atitude de fé, confiante, a partir da palavra de Deus, a partir da Santa Comunhão, ele realmente entregou-se à vontade de Deus. E lá pelo final da missa, quando faltavam apenas alguns minutos para se cumprir o ultimato que havia recebido deste grupo terrorista, recebeu a notícia de que o exército do governo estava chegando na cidade. Teve a oportunidade então de fazer contato com o exército, que dispersou esses terroristas e libertou toda aquela multidão. Um gesto de fé. Ao mesmo tempo, um gesto de proteção diante de todos aqueles irmãos. Este sacerdote não se sentia à vontade de ele mesmo se salvar a sua vida e deixar que todos aqueles irmãos e irmãs fossem daquela forma violentamente massacrados. Quando nós lemos o Evangelho de hoje, no qual os apóstolos pedem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Depois, na primeira leitura, quando o profeta Abacuque diz assim: olhem, o justo vive da fé. Então, esta caminhada na justiça, e a justiça significa reconhecer o senhorio de Deus e de que Deus é amor, e nós correspondermos na sua vontade. Também nós, querendo-nos bem entre nós, respeitando o próximo, nós também podemos ver na nossa vida os frutos desta fé. Numa comunidade da nossa paróquia, havia um clima de muita dificuldade.
Havia um clima de diversas tensões, mas de algum tempo para cá se percebeu uma melhora. E conversando com o padre Fernando, nós percebemos como a pregação da palavra, como também o testemunho das lideranças, também dos padres, criou na comunidade um novo clima, um clima de maior confiança, um clima de maior participação. Tanto assim que a última festa rendeu de uma forma assim, admirável, realmente, fruto da fé, vivida no amor, na comunidade. Por isso, na segunda leitura, a segunda leitura de São Paulo ao seu discípulo Timóteo, a quem ele ordenara bispo, e que viviam em tempo de perseguição. São Paulo estava preso, estava na prisão. E Timóteo, seu discípulo, bispo da comunidade, vivia a dificuldade, as ameaças da perseguição, pela qual São Paulo sofria também as consequências, mas consciente de que sofria por Cristo, pelo seu Evangelho. Então procura animar o seu discípulo, pedindo a ele que renovasse a sua fé, o seu compromisso com Jesus. E ele conduziu a comunidade por diversos anos, mesmo no meio daquelas dificuldades. Irmãs e irmãos, se não sofremos neste momento tensões semelhantes na nossa comunidade, até mesmo ao redor de nós, no nosso Brasil, mas vivemos momentos desafiadores, encontramos muitas violências no tempo de hoje. Se o profeta Abacuque viesse hoje, certamente ele nos advertiria da mesma forma, denunciando as violências contra as mulheres, contra os negros, contra os indígenas, contra as minorias, violências interesseiras em busca de poder, em busca dos próprios interesses. Seria então novamente aquela afirmação dele: o justo vive da fé. Nós viemos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, celebrar a nossa fé cristã, a nossa fé católica, que é nossa força, que é nossa luz, que é nossa tábua de salvação. No livro dos Salmos diz assim: Deus é o meu rochedo, um rochedo que salva. Se imagina no meio de um banhado, no meio de águas ameaçadoras, uma pedra onde a gente possa se segurar, onde a gente possa se sentir firme. Assim é Deus na nossa vida, neste mundo que nos cerca. E mais do que nos defender, Deus nos dá felicidade, alegria, paz, mesmo no meio de toda esta situação que nós vivemos, porque a paz está dentro de nós, não depende tanto daquilo que está fora de nós. Se nós estamos em paz, temos muito mais condições para que possamos enfrentar, diminuir ou até erradicar, como aquela árvore que pela fé é transportada longe de onde está plantada. Assim também nós temos em nossa fé esta certeza de que se Deus está por nós, ninguém poderá ser contra nós.
E celebrando hoje o dia de Santa Teresinha, ela nos dá este exemplo de, no convento, não foi para as missões, mas rezou pelos missionários, escreveu muitas cartas, animando, incentivando os missionários em lugares muitas vezes inóspitos, cheios de dificuldades, carências. Façamos também nós o mesmo, vivendo na fé, sintamo-nos enviados por Deus, à nossa família, à nossa comunidade, ao nosso país, para enfrentarmos as dificuldades, os desafios, as carências, as necessidades daquelas pessoas que mais precisam. E é esta vida, assim, guiada pela fé, que nos levará àquela recompensa eterna que nós esperamos, uma esperança que não engana, diz o apóstolo Paulo, mas fará acontecer aquilo que nós acreditamos pela fé em Jesus Cristo crucificado, ressuscitado. Nossa Senhora, que celebramos neste mês de outubro como Nossa Senhora Aparecida, como Nossa Senhora do Rosário, a presença de Nossa Senhora no mês de outubro é significativa. No mês do Rosário, no mês do Terço, que ela nos incentive, nos acompanhe, nos conforte e, sobretudo, não nos faça desanimar. Amém.